Olá, galera do primeiro ano do ensino médio do nosso colégio e curso Universo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui no canal do YouTube, né, da nossa escola. Tá? O tema dessa videoaula de hoje, né, é a resolução ou a correção das atividades, né, que foram passadas para que vocês pudessem responder, né, no seu livro de filosofia, tá bom? Então foram duas questões, na verdade foram três questões, tá? De padrão de vestibular, né? A primeira pergunta era uma pergunta aberta, né, onde você teria que escrever um texto como resposta, e a segunda e a terceira questão era de múltipla escolha, num padrão, né, de provas, né, como o SSA, né, da UPE, ou como o Enem, tá? Os que são vestibulares, né, os principais que tem, né, como preparação para que você possa entrar na universidade, né, e continuar seus estudos, tá bom? Então, o tema da aula de hoje a gente vai ver, né, devagarzinho, passo por passo, né, cada detalhe, né, de uma análise sobre essas questões aqui que foram passadas para que você pudesse responder, tá, no seu livro, na página 11, tá bom? Então, para você que está assistindo nesse momento e não estava lembrado dessa atividade que foi passada, tá? Eu pedi para quem tem o livro respondesse, tá, as questões que estão aqui, tá, nesse livro de filosofia do ensino médio, né, da editora FTD, o módulo 1, capítulo 1. Tá? Módulo 1, capítulo 1 de filosofia, onde tem aqui como título o que é filosofia. Tá? Como eu estou aqui aproximando a capa do livro para que você possa visualizar e assim a gente possa acompanhar, né, essa aula também, para você que tem o livro, né, olhando aí, dando uma olhada na página 11, onde estão essas questões que vamos fazer a resolução juntos agora. Então é muito importante que você acompanhe, tá, essa análise dessas questões de padrão de vestibular. Tá? Primeiro, porque é importante, né, se você já se inscreveu no Enem, né, participou da enquete do governo, né, para saber quando, né, para poder votar sobre quando vai ser feita a prova, né, e também para outros vestibulares, né, aí preparando o seu futuro. Né? E em segundo lugar, por que é importante? Né? Porque no dia 14 desse mês de julho, né, aqui na nossa escola, vai ser organizado, né, um simulado. Né? Então, esse simulado será no dia 14 desse mês, onde vocês vão poder resolver questões, né, sobre os assuntos que já foram vistos de filosofia, tá? Vão preencher, né, vão responder esse simulado, né, essas perguntas do simulado, né, através de uma plataforma digital, né, do Google. Né? Então, essa aula também serve para você se preparar, né, para esse simulado que acontecerá no dia 14. Tá? E esse simulado já é uma preparação, é uma espécie de teste, né, para que você possa mais na frente, né, estar mais preparado para fazer uma prova de vestibular, né, como o Enem, né, que é a principal, né, e dentre outras provas que apareçam aí na sua vida, né, como estudante, né, para poder ingressar numa universidade, né, ou até mesmo uma prova de concurso público. Né? Muitas vezes cai uma questão onde tem um texto, né, que você tem que ler, saber o que o autor quer dizer naquele texto e saber também como responder uma questão quando ela é de múltipla escolha. Ou seja, quando ela tem uma alternativa correta para você marcar o X. Tá bom? Então, para você que tem um livro, está assistindo esse vídeo nesse momento, abra aí o seu livro de filosofia, módulo 1, capítulo 1, tá? Onde tem como tema o que é filosofia. E aí, em seguida, você coloca na página 11, beleza? Então, vamos avançando aqui para a gente chegar na segunda questão que se encontra na página 11 do seu livro. Então, pessoal, já estamos aqui na segunda questão, que está na página 11 do seu livro.
Mesmo que você não tenha respondido e nem tivesse lembrado dessa atividade, é importante agora você acompanhar a correção e a análise dessas questões para você ficar por dentro de como resolver uma questão de filosofia que possa cair numa prova de vestibular, tanto o Enem como o SSA, dentre outras, tá? E também, pessoal, para que você possa estar mais preparado para fazer essa prova, né, esse simulado que vai acontecer na nossa escola, beleza? E aí, gente, temos aqui a segunda questão, tá? Essa questão, ela foi feita de uma universidade, né? A gente pode ver, né? Porque, entre parênteses, antes da gente entrar na questão, antes tem a instituição de ensino que criou essa questão, essa pergunta, para que o aluno ele possa ter resolver. Tá? Então foi de uma universidade pública no estado de Goiás, tá bom? E aí temos aqui, né, a Universidade Estadual de Goiás, né, a UEG. Tá? Essa foi uma questão, né, que foi elaborada nesse vestibular para que o aluno de Goiás ele pudesse ter ingressado na universidade pública de lá. Tá? Então acompanhe junto comigo aqui, né, a leitura do texto, né, do que é que está falando aí nessa questão. O surgimento da filosofia entre os gregos, século VII a.C., é marcado por um crescente processo de racionalização da vida na cidade, tá? Em que o ser humano abandona a verdade revelada pela codificação mítica e passa a exigir, olha só, mais uma palavra importante no texto, uma explicação racional para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Aí a gente já vai, depois do texto, em seguida, já entramos na pergunta da questão. Dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se. Então, essa é a pergunta. Tá? Então, numa questão de humanas, né, não só de filosofia, mas a gente também pode encontrar em questões de história, de sociologia, um texto que vai ser a base, né, para a pergunta, e logo depois do texto a gente tem a pergunta, tá bom? Então a gente tem que prestar bastante atenção no que é que a pergunta pede, né, exige da gente. Olha só, a pergunta diz: dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se, e aí você vai escolher uma das alternativas que tem a ver com o legado que os gregos deixaram para a filosofia ocidental. Primeiro, para responder, você tem que saber o que é um legado. Tá? Um legado é uma herança. Foi algo que foi criado por uma pessoa numa época, tá? E mesmo com o passar do tempo, ela deixou isso que ela criou para gerações futuras, né? Para a sociedade que viria depois dela. Então, né, os gregos, no passado, há milhares de anos, muito tempo atrás, na verdade, criaram ali princípios, né, um método de filosofar, né, que foi deixado como um legado para nós estudarmos hoje, tá bom? Então, o que é que os gregos eles criaram na filosofia que deixaram como um legado, né, para que nós pudéssemos saber hoje, tá bom? O que é que os gregos deixaram como herança, beleza? Então, essa é a pergunta dessa questão. Vamos então analisar cada alternativa antes de a gente gabaritar essa questão, ou seja, né, descobrir a resposta correta. Olha só, primeira questão a gente está na letra A, beleza? Letra A, vamos lá. A concepção política expressa em A República, né, de Platão, segundo a qual os mais fortes devem governar sob um regime político oligárquico, tá bom? Então, aqui na letra A está falando que o que os gregos deixaram como legado foi a obra A República de Platão. Né? E aí diz o que é que tem nessa obra. Né? Que os mais fortes é que devem governar, né, num regime político, né, oligárquico. Então, os mais fortes devem governar um país ou governar uma sociedade. Tá? Então, está dizendo na letra A que os gregos deixaram como legado apenas a obra A República de Platão, tá? Onde ele defende essa ideia
do regime dos fortes, do governo de quem só é forte e pode governar, tá? Então, a gente já vai achar um erro aqui, tá? A pergunta não fala sobre a filosofia de Platão, a pergunta fala sobre os gregos, a filosofia grega de modo geral, e não só a obra de Platão, tá? Então, essa letra A, ela está incorreta, tá? Porque os gregos não deixavam somente a concepção política de Platão para que a gente possa, como legado para a filosofia ocidental, beleza? Então, a letra A, ela não está correta. Vamos para a letra B. A criação das instituições universitárias como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Então, na letra B, ela se parece com a letra A, tá? Porque os gregos eles não deixaram somente Platão, né, de um lado e Aristóteles do outro como legado. Não só teve só na filosofia grega antiga, só Platão e Aristóteles. Teve muitos filósofos e cada um trouxe sua importância como legado para a filosofia ocidental. A gente tinha Sócrates, que veio antes de Platão e de Aristóteles, segundo a tradição. A gente teve os pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, e cada um deles teve uma ideia diferente sobre filosofia, tá? Então, essa letra B, ela também está incorreta, tá? Ela também está incorreta, ok? Então, pessoal, vamos para a letra C. Na letra C diz o seguinte: a filosofia, tal qual como surgiu na Grécia, deixou-nos como legado, olha só, deixou-nos como legado a recusa de uma fé inabalável na razão humana e a crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos. Olha só, dica do professor Luiz para você que está aí estudando, né, para poder fazer mais para frente uma prova de vestibular, principalmente o Enem. Toda questão fechada como essa de vestibular, né, de múltipla escolha, onde para responder você tem que marcar X na alternativa correta, né? Toda pergunta, não existe nenhuma pergunta dessa, né? Ela sempre vai ter o quê? Geralmente da letra A até a letra D. Sempre a gente, no final, quando a gente lê a questão toda, a gente vai ficar em dúvida entre duas alternativas. Pode ser a letra A ou a letra B, pode ser a letra B ou a letra D, pode ser a letra C ou a letra A. Sempre a gente, no final, fica em dúvida em duas, né? Entre qual das duas está certa ou não. Isso aí é uma coisa proposital, tá? É intencional. Quem faz a questão, quem cria a questão de vestibular, quem elabora, ele sempre vai colocar primeiro essas duas que você fica em dúvida. Uma é a casca de banana e a outra é a alternativa correta. A casca de banana é aquela alternativa que você vai achar que ela é certa, mas na verdade ela é quase certa. Já a outra é a certa. Então, sempre em qualquer questão como essa que a gente está lendo aqui juntos, sempre você fica em dúvida entre uma e outra. Essa primeira é a quase certa, é a casca de banana. E a outra é a correta, tá? Então, nessa questão aí, né, a casca de banana é a letra C. Por quê? Porque na letra C a gente encontra uma palavra-chave que tem a ver com o que está dizendo na pergunta da questão. Voltando para a pergunta, dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se, e aí na letra C, está dizendo aqui, deixou-nos como legado a recusa de uma fé inabalável na razão humana. Então, a palavra legado, ela se repete aí nessa questão, nessa letra C, para fazer a gente acreditar que ela é a certa. Mas a gente sempre vai ver que se a gente ler a casca de banana uma segunda vez, com mais atenção, a gente vê que ela está errada. Porque no final diz que a crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos. Essa daí é a parte incorreta, é a parte errada que tem, né, nessa letra C. Porque na filosofia, quando a gente filosofa, quando a gente pensa filosoficamente, a gente não vai colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções como base.
a gente vai colocar a nossa razão, tá? Que é a capacidade que a gente tem de raciocinar, de pensar de forma crítica, né? E de forma como questionamento, beleza? Então, essa é a parte errada da letra C. Já que na letra C ele fala que a gente tem que acreditar nos sentimentos, tá? Então, a letra C, ela também está errada. Então, por eliminação, tá? A resposta correta, olha só, é a letra D, ok? A letra D é a resposta correta. Vamos dar uma olhada na letra D e saber por que ela é a resposta, a alternativa correta. A recusa em apresentar explicações pré-estabelecidas mediante a exigência de cada fato, ação ou discurso, seja encontrado fundamento racional. Então, aqui está dizendo que o que os gregos deixaram como legado para a filosofia ocidental foi a recusa em apresentar explicações o que pré-estabelecidas. Explicação pré-estabelecida quer dizer o quê? Quer dizer uma explicação onde a gente não pensa de forma crítica para poder ter uma ideia, né? Para a gente poder ter um pensamento. Então, cada fato, cada ação e cada discurso que nós temos, tá? Ele tem que ser encontrado nele um fundamento racional. Ou seja, na filosofia, a gente não pensa usando as emoções, os sentimentos. A gente pensa usando a razão, a nossa capacidade de raciocinar. Ou seja, colocando a nossa cachola, né, o nosso cérebro para funcionar, né, de forma crítica e de forma questionadora. Beleza? Então, a letra D é a resposta correta, tá? É a alternativa correta para você ter marcado aí na segunda questão, beleza? Então, a gente já deu aqui 17 minutos dessa videoaula. Vamos partir, tá, para a segunda questão, no caso, a terceiro quesito, que tem aí na página 11 do livro, ok? E aí, nessa terceira e última questão do livro, temos aí uma pergunta que foi elaborada para o vestibular, ó, da Unicamp, tá? A Universidade de Campinas, que fica em São Paulo. E olha, pessoal, toda a prova e as questões que tem na prova do vestibular da Unicamp são muito difíceis, tá? São mais questões de nível difícil do que nível médio ou fácil, tá? É um dos vestibulares mais concorridos que tem no Brasil, tá? E quiçá no mundo, tá? É muito difícil entrar na Universidade de Campinas. Então, quem consegue acertar uma questão de vestibular da Unicamp, tá de parabéns, beleza? Porque você já está resolvendo uma questão, ou está aprendendo a analisar uma questão de um dos vestibulares mais difíceis que tem no Brasil, para o aluno, né, para você poder entrar numa Universidade de Campinas, tá? Na Unicamp, beleza? Então, vamos aqui dar uma olhada no texto dessa questão. Olha só, a dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do quê? Do pensamento filosófico moderno, tá? Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo o conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida, mais uma vez falando sobre a questão da dúvida, metódica, aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Então, no texto, a gente vê que duas palavras se repetem. A primeira, tá, é a palavra dúvida, tá? E depois ela é colocada de novo aqui, ó, na segunda parte do texto, da questão, ó, dúvida metódica. Então, aí, a pergunta ela já está tratando de quê? Da dúvida. A dúvida e a relação que a dúvida tem com a filosofia. Beleza? A importância da gente primeiro duvidar, para depois a gente poder pensar de forma filosófica. Olha só, tá? A partir do texto, a gente já está aqui na pergunta. Então, está dizendo, se é a partir do texto, então quer dizer que a resposta ela pode ser encontrada no próprio texto que acabamos de ler, ok? Então, a partir desse texto, é correto afirmar que.
Então, a gente já tem que marcar a alternativa correta sobre o texto. Vamos ler a letra A. A filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma coisa equivalente. Equivalente, tá? É uma coisa que se parece com outra. Então, nessa letra A, está dizendo que, na filosofia, opinião, conhecimento e verdade são coisas semelhantes. São coisas equivalentes uma à outra, tá? Parecidas. Tá? Então, essa letra A está errada, até porque no texto não fala que opinião, verdade e conhecimento são coisas equivalentes, são parecidas. Tá? Então, por isso, essa letra A está errada. Vamos agora para a letra B. A dúvida, olha só, a dúvida é necessária para o pensamento filosófico. Até aí, a letra B está correta. Tá? Lembra que no texto, a gente voltando aqui, qual é a palavra que se repete? Dúvida. Dúvida é uma atitude e dúvida metódica. E na letra B fala em dúvida. Então, até o momento aqui, até pensamento filosófico, a letra B está mais parecendo ser a certa. Vamos continuar. Por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Opa, é nesse momento aí que a letra B ela está errada, ok? Porque ela começa indo bem e no final ela termina mal, porque diz que a dúvida é necessária para o pensamento filosófico. Tá correto, tá? Por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Sendo que se a gente for olhar o texto, está dizendo aqui que a dúvida ela é metódica. Então, ela tem que ser metodológica e não dispensar a parte metodológica. Então, a letra B, tá? Eu vou marcar aqui de verde, ela é a casca de banana dessa questão. Ó. Lembra que a casca de banana é aquela alternativa que ela é a quase certa. Que ela parece ser a certa, mas não é. Ela é só colocada de forma intencional na questão para a gente poder errar de propósito, beleza? É como se fosse a pegadinha do malandro de quem criou a pergunta, beleza? Para a gente poder fazer. Então, continuando aqui, vamos para a letra C. O espírito crítico, tá? É uma característica da filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Algo coincidente é algo que também se parece, tá? Tá dizendo aqui que o espírito crítico ele é uma característica da filosofia, verdade, tá? A gente sempre está criticando, né, o mundo e as coisas quando a gente filosofa, mas erra, né, quando diz que opinião e verdade são coincidentes. Não, opinião é uma coisa, verdade é outra. Nem toda opinião que a gente tem ela é verdadeira. Então, opinião e verdade não são coisas coincidentes, mas são coisas que têm diferença uma da outra. Então, por conta disso, olha só, a letra C ela está incorreta. Então, por eliminação, olha só, a letra D ela é a opção correta, ok? Então, vamos dar uma olhada na letra D. Aqui fala, olha só, a dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento, tá? A dúvida. Então, olha só, essa palavra que se repete 2 vezes no texto, ela se repete aqui na alternativa correta da questão, beleza? Na letra D, tá bom? Então, a dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento. Essa é a alternativa correta, tá? Lembra que, olha só, nessa questão a palavra dúvida se repete o quê? 2 vezes. Primeiro, a dúvida é uma atitude e segundo, a dúvida metódica. Então aí já é o quê? Uma dica, né, de como a gente responder, tá? Quando a gente vem para a pergunta, está dizendo aqui que o quê? A partir do texto, tá? É correto afirmar que, se é a partir do texto, então a palavra dúvida se repete e na alternativa da letra D, ela também se repete, ok? Então, por isso, né, já fica como uma dica de que porque a letra D está correta, tá bom? Então, essa foi
o que? O gabarito, né, da resposta dessas duas questões, né? A segundo quesito e, em segundo lugar, o terceiro quesito. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de filosofia. Espero que vocês tenham gostado da análise, né, e da correção dessa atividade, né, dessas duas questões que a gente viu, né, de padrão vestibular, né, para você que está aí se preparando para uma prova como o Enem ou provas como o SSA 1 e 2, né, da UPE, né, na Universidade de Pernambuco, dentre outras provas que você vai encarar aí durante a sua vida e que é muito importante, né, a gente poder entender como a gente pode resolver uma questão nesse estilo aí que vocês conheceu, tá bom? Então, mais uma vez eu dou aqui o recado, tá? Dou as cartas aqui para o primeiro ano, que no dia 14 desse mês, né, 14 de julho, será realizado, né, o simulado, tá? Vocês já vão receber aí esse teste, né, esse teste para os seus conhecimentos de filosofia, e também vai ter de outras matérias para que vocês possam se preparar cada vez mais para esse vestibular que vai acontecer, tá? Na segunda metade do ano, ok? Então, sugestões e críticas a gente pode tratar no WhatsApp, tá bom? E na nossa sala virtual do Google Classroom, ok? Até a próxima aula. Forte abraço virtual em cada um de vocês, tá? E fiquem com Deus.